Então nessa aula a gente vai ver o que é HTML, qual que é a diferença do HTML4 para HTML5, tá? Bom, por que eu coloquei isso aqui? Isso aqui hoje nem é tão importante assim, mais falar a diferença do HTML4 para o HTML5, tá? Mas eu coloquei porque às vezes quando a gente vai pesquisar por conta própria na internet, a gente vai tentar aprender HTML sozinho e tudo mais, a gente vê muito HTML5, o 4 nem usa o número 4, na verdade, só fala HTML, né? Então, o que é essa diferença? Primeiro vamos ver o que é HTML, tá? E aí depois eu falo um pouquinho da diferença. Então, o que é HTML? Bom, o HTML, essa sigla, tá? Significa Hypertext Markup Language, tá? Então, basicamente é uma linguagem de marcação de hipertexto. E quem criou ela foi o Tim Berners-Lee, tá? O Tim Berners-Lee é um físico britânico e o cara nada mais, nada menos é o cara que criou a internet, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo, viu uma página de internet e você está fazendo um curso para aprender a criar websites, é graças a esse cara aqui que isso tudo existe, tá? E, bom, o que rolou? O Tim Berners-Lee, ele é um físico, né? E ele tinha lá o grupo dele de pesquisa lá na universidade dele. E como eles tinham pesquisas, muito material de pesquisa, e ele queria achar um jeito de compartilhar isso mais facilmente com seus amigos lá, de pesquisadores e tal. Então, o cara meio que desenvolveu o HTML pensando nisso, assim, tipo, a internet, né, a maneira de acessar a internet, a rede, digamos assim, já existia naquela época, né? O que não existia era a maneira de você acessar diretórios, acessar servidores de qualquer lugar via um protocolo chamado HTTP, né? Que também foi o cara que inventou tal. Então, basicamente, em resumo, sem entrar muito em detalhes, ele criou a maneira como você entrava num navegador de internet, por exemplo, né? E conseguir acessar um servidor e ler esses arquivos lá dentro desse servidor e a partir de um link num texto você acessar outra pasta dentro desse servidor e aí a tela mostrava esse arquivo de novo, os novos arquivos. Mas a ideia dele era essa, que as pessoas conseguissem navegar, acessar esses diretórios e acessar essas pesquisas científicas lá no grupo dele lá. Beleza. E aí, depois disso, as pessoas começaram a usar cada vez mais, percebeu-se a utilidade do HTML, tá? E aí esses navegadores de internet naquela época eram outros, né? Não são esses famosos de hoje, Chrome, Safari, Firefox. E aí, o que aconteceu? O HTML serviu então para que essas pessoas conseguissem acessar esses diretórios, essas pesquisas e quaisquer arquivos de texto que conseguia linkar para outra pasta e criar uma espécie de navegação via internet, beleza? E aí, como eu disse, o tal do HTML4 e o HTML5. Bom, existe um órgão chamado W3C, tá? Deixa eu ver se eu deixei ele aberto aqui. Sim, W3C. E a W3C nada mais, nada menos é do que o órgão regulamentador do HTML, na verdade da internet em si, tá? Então a W3C, o presidente dela é o próprio Tim Berners-Lee, tá? E o W3C, ele regulamenta a internet para não virar uma grande bagunça, tá? Então, as especificações de HTML vêm sendo mantidas com o auxílio de fabricantes de software, né? E também pela W3C. A cada novo pacote de regras, digamos assim, e é daí que a gente tem HTML ou HTML4 e HTML5, tá? A cada novo pacote de regras, tá? O número do versionamento muda. É simplesmente isso, tá? E aí, a versão 4.0.1, que foi a última versão antes de se tornar 5, né? Ela foi publicada ainda lá em 1999. Então, o último pacote de regras, a última vez que o W3C virou pra galera e falou assim, ó, todo mundo aí que faz navegador e todo mundo que escreve HTML para fazer site. Ó, as regras novas são essas aqui. Foi lá em 99. E aí, só em 2008 que eles lançaram o HTML5 ainda como se fosse uma versão para teste, uma versão instável, né? Hoje já é estável, né? E a maioria dos navegadores, pelo menos os mais famosos, né, já adotaram essas regras, tal, é tranquilo você programar.
Mas ainda nem todos os navegadores suportam todas as funcionalidades. Nem todos os navegadores suportam tudo que o HTML5 fornece, tá? E a gente vai ver um pouco essa questão de compatibilidade, né? O termo que se usa para isso é cross-browser, tá? Então a gente vai ver isso durante o nosso curso também, fique tranquilo. Mas basicamente é isso. Então a gente viu de onde veio o HTML, por que ele existe, quem criou, né? E também agora a gente já viu a diferença entre HTML4 e HTML5. Nesse curso a gente vai usar HTML5, até porque esse pacote do HTML5 foi lançado lá em 2008. Então, sei lá, já tem 11 anos que a gente já está no HTML5, então não tem por que usar o HTML4. Mas tem algumas coisas que eu utilizo que são conceitos do HTML4, digamos assim, que dão o mesmo resultado que no HTML5, só que no HTML5 a gente faria diferente. Por que eu uso do HTML4? Justamente por essa questão de compatibilidade de browser, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, vou explicar a diferença, mas é só para você ter uma ideia de por que eu tô falando sobre isso aqui. Porque em algum momento do nosso curso aqui vai ser importante você saber que eu estou fazendo uma prática, e eu vou explicar isso, lógico, quando for o momento. Eu tô executando uma prática que não é a mais atual, mas que ela tem a sua vantagem porque ela funciona em todos os navegadores. E aí, se eu fizesse na prática do HTML5, iria ter esse probleminha de compatibilidade com alguns navegadores mais antigos, beleza? Bom, é isso. Na próxima aula a gente vai ver então como que faz HTML5. Quer ver? Exatamente. Como faz HTML. Então, até a próxima aula.